Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Graças ao nosso terno Deus, que preparou mais uma oportunidade para que estejamos fazendo a sua obra e levando o seu nome mais longe, lá nos rincões da terra, como a própria Bíblia nos orienta. Obrigado a você que é o nosso colaborador, que tem compartilhado as nossas mensagens, você que é inscrito, você que tem animado outros a fazê-lo. Deus abençoe, Deus recompense esse seu trabalho, porque a Bíblia diz que todo trabalho para o seu reino será recompensado e Ele vai certamente recompensar. Abra sua Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo 4, versículos 25 e 35. Serás tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu. E passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Versículo 35. E todos os moradores da terra são reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? Glória ao Senhor. Nós falaremos sobre o tema: o homem sem Deus é nada. Para isso nós vamos fazer aqui didaticamente, nós dividimos aqui a leitura mesmo, eu vou ler com vocês, em 5 tópicos para embasarmos a nossa mensagem. Aquilo que houve com Nabucodonosor, o que ele contou a Daniel, o que Daniel, por meio da revelação de Deus, falou a ele, os conselhos que Daniel, ou o conselho que Daniel deu a ele, o cumprimento do sonho da revelação e o fiel e o reconhecimento também do Nabucodonosor a respeito dos feitos do Senhor. O sonho está escrito no mesmo capítulo 34, capítulo 4, versículos 10 a 16. Nós vamos ler cuidadosamente com você. Abra sua Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo 4, versículos 10 a 16, que diz assim: eram assim as visões da minha cabeça e na minha cama. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia essa árvore e se fazia forte, de maneira que a sua largura chegava até ao céu e foi vista até aos confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante. Havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra e as aves do céu faziam morada nos seus ramos e toda a carne se mantinha dela. Estava vendo isso nas minhas visões da minha cabeça, na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente, dizendo assim: derribai a árvore e cortai-lhe os ramos, e sacudi as folhas, e espalhai os frutos. Afugentem-se os animais debaixo dela, e as aves dos seus ramos. Mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e com cadeias de ferro e bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais na grama da terra. Esse é o sonho. A interpretação que Daniel deu, que Deus deu a Daniel para que passasse para ele.
Interessante, vale aqui ressaltar que antes que o rei Nabucodonosor chamasse Daniel, que era o que ele chamou, que tem o espírito dos deuses santos, ele primeiro chamou os adivinhadores, as pessoas que adoravam a deuses estranhos. É uma prova que o Nabucodonosor ainda era um tremendo politeísta. Ainda adorava vários deuses. Ele chamou esse pessoal dele e eles não deram a interpretação, porque ele não se lembrava do sonho, ele queria o sonho e a interpretação. E depois ele se lembrou que no reino, de outras ocasiões, ele tinha alguém, segundo a história, Daniel já tinha aí cerca de 53 anos, que tinha o espírito dos deuses santos. Isso está escrito nos versículos 25 e 26, a interpretação. Vamos ler. 25. E será tirado dentre os homens, e a tua morada será como os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu. E passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Versículo 26. E quanto ao que foi dito, que deixasse o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Essa é a interpretação dada por Deus a Daniel, passada para o rei Nabucodonosor. Depois de do estado calamitoso de Nabucodonosor, aquilo que de ruim viria sobre ele, Daniel dá um conselho a ele. Está escrito no versículo 27 do mesmo capítulo 4. Diz Daniel: portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaze os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a sua tranquilidade. Desse conselho que Daniel dá, passaram-se um ano para que as coisas acontecessem conforme revelado pelo sonho. Nesse período, não se sabe se o conselho de Daniel serviu para Nabucodonosor, se ele realmente começou a ter misericórdia dos pobres, se ele desfez os seus pecados. O certo é que a Bíblia diz que 12 meses depois, está escrito no versículos 29 e 33, ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? E a Bíblia diz que ainda ele estava falando, quando caiu uma voz do céu e diz: passou de ti o reino. Glória a Deus. Esse é o cumprimento. Versículos 29 a 33. Versículo 32 ainda diz: e serás tirado entre os homens, e a tua morada será como os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Versículo 33. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que ele cresceu pelo como as penas da águia, e as suas unhas como as da ave. Esse é o cumprimento da palavra revelada ao profeta Daniel. O reconhecimento do rei sobre os feitos do Senhor, apesar de politeísta, apesar de adorador de deuses estranhos, e pelo aperto, ele agora, a Bíblia não é clara se ele reconheceu aquilo, se aquilo foi algo da boca para fora, mas o certo é que ele reconheceu nos capítulos 34, versículos 34, 35 e 37.
34, 35 e 37. 34 diz: Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu entendimento. E eu bendice o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Versículo 35. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? Versículo 36. No mesmo tempo, me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. E me buscaram os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, está claro que o homem sem Deus é nada, é reputado como nada, é zero, é nulo. O rei Nabucodonosor precisou passar por tudo isso. E a Bíblia diz que ele seria tirado dentre os homens e diz que far-te-ão comer ervas. Isso aí há uma interpretação de que, sendo homem, e agora passando a ser animal, a ter pelos e ter unhas grandes como de aves, ele agora teria que aprender com as aves a comer ervas. Tinha que comer ervas e passar 7 anos debaixo do orvalho, para que ele reconhecesse que Deus reina sobre os homens e que tudo que o homem administra aqui, nada dele é de Deus. Portanto, amados irmãos, os homens, as pessoas que querem se considerar grandes e que grandes não são, elas têm posses e têm bens. Mas isso tudo é passageiro. Porque os bens, a posse ele é apenas administrador, ele é um mordomo. É alguém que recebeu algo para depois dar conta. Ele tem bens, mas bens são coisas. Bens são objetos, bens são coisas passageiras. Mas tudo isso, sem perceber, as pessoas ignoram que devemos ter coisas duradouras. Devemos nos ocupar com coisas duradouras. E duradouro é o eterno. Duradouro é aquele que nós fazemos para Deus, que é o reconhecimento, a justiça de Deus sobre elas. E a Bíblia diz que quando nós morrermos, aqueles que morrerem em Cristo, ou os que forem ressuscitados, esses subirão e as suas obras os seguirão. Quer dizer, as pessoas aqui têm bens, têm posses, têm riqueza, mas não têm obras para acompanhar a sua vida. Glória a Deus, assim era o rei Nabucodonosor, tinha tudo, tinha fama, está escrito aqui que a árvore que ele viu era vista por todo o resto do mundo, por todo o universo, vista para longe. Tamanho era o seu reino, o seu império, mas tudo veio por água abaixo, para que ele reconhecesse que o homem sem Deus é nada. O homem aqui, ele tem poder, mas não tem posição. Ele tem poder, ele manda, tem dinheiro, vai para onde quer, compra o que quer, mas ele não tem posição. Ele não tem uma posição equilibrada diante de Deus. São pessoas que vivem na leviandade. São pessoas que não reconhecem aquele que lhe deu a riqueza. Porque a Bíblia diz, irmãos e amigos, sem mim, Jesus dizendo, sem mim nada podeis fazer. Mas as pessoas recebem de Deus as coisas, mas não lhe reconhecem. Coisa horrível, bizonha, é a gente ver pessoas agradecendo a imagens de escultura, agradecendo a objetos, agradecendo a coisas, quando deveria agradecer a Deus.
E é por isso que Deus, muitas vezes ele prova, ele chama na responsabilidade para que as pessoas, ao menos, reconheçam quem são. Que são ninguém. É como o próprio Deus disse lá ao pastor de Laodiceia. Você acha que está rico, que não precisa de nada, mas é porque você não entendeu ainda que você é um miserável, que você é um pobre, que você é um cego, que você é um nu. Miserável, irmãos, é aquelas pessoas que vivem na miséria. Tudo que elas fazem dá errado. Tudo que elas fazem não dá certo. O cego é aquela pessoa que ela tem a visão física, mas ele não enxerga as boas coisas. Ele só enxerga o caos, ele só enxerga coisas ruins. Glória a Deus. A pessoa nua é aquela pessoa para quem Deus olha e não vê nada. Vê a pessoa pelada do que preste, uma pessoa pelada de bens, pelada de virtudes. Era o pastor de Laodiceia. E assim vive o homem que acha que o Deus dele é o dinheiro, que o Deus dele são os bens, que nada mais serve nessa vida, que aqui está tudo bem, mas ele não sabe que tudo aqui é passageiro. Tem anos acumulados, mas não tem vida. Tem muitos anos, como aquele outro lá, não, agora eu tenho bens para... E aí eu vou dizer a minha alma, olha, sossegue, temos bem para muito tempo, não vai nos faltar nada. Mas essas pessoas não sabem que esses dias acumulados não lhe trarão vida, não lhe trarão sossego. Quantas pessoas vivem aí correndo, contratando seguranças, carros blindados, porque a sua riqueza não lhe permite viver sossegadamente. Vive correndo, vive medrosamente, porque eles confiam nas riquezas. Eles não entenderam ainda que sem Deus, todos nós somos nada, somos ninguém. Somos zero. Somos reprovados em tudo. Mas o nosso Deus que é rico, o nosso Deus que é misericordioso, Ele nos abre os olhos e o entendimento nesta tarde. Entenda que tudo que tem aqui é de Deus. Tudo que você acha que é seu não é de Deus. Você morre e não leva nada. Você morre, não leva, deixa para os seus herdeiros que morrerão e também não levarão, e um dia tudo vai ficar. Um vai deixando para o outro, deixando para o outro, deixando para o outro, de forma que um dia tudo vai ficar por aqui. Ninguém leva no caixão, nem leva para o céu, se for salvo, nem leva para o inferno. Tudo vai ficar. Abra os olhos nesses dias tão difíceis. Todo mundo sabe das dificuldades que estamos passando. Mas muitas pessoas continuam com os olhos fechados e não conseguem avistar o bem, a saída, o caminho que lhes são apresentados pelo Senhor. O rei Nabucodonosor teve aquele sonho, aparentemente não seguiu os conselhos do profeta Daniel, mas depois ele teve que forçosamente reconhecer que Deus é o Deus de toda a terra. E ele mesmo depois, ele confessa que e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Ele teve que cair, ele teve que viver com animais, teve que comer capim, teve que comer erva, para depois reconhecer que Deus é Deus e ter o seu reino devolvido e a sua glória aumentada. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe e nos guarde até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.